O final de tarde coloria os prédios antigos de Madrid com tons dourados, enquanto a cidade seguia seu ritmo intenso e barulhento. O vai e vem apressado das pessoas, os sons dos ônibus, turistas buscando fotos perfeitas e moradores tentando chegar em casa antes do anoitecer. No meio dessa movimentação, caminhava Javier, um menino de 10 anos, com um casaco gasto e uma mochila velha nas costas. Ele havia ido entregar pão fresco para uma vizinha, como fazia algumas vezes por semana para ajudar a mãe, e voltava pensando no jantar simples que o esperava no pequeno apartamento em Lavapiés. Javier era habituado a caminhar sozinho, cuidando de si mesmo desde cedo, aprendendo a observar mais do que falar. Passou pela estação de sol quando algo chamou sua atenção. Ao lado de um banco de praça, quase escondida entre sombras e passos apressados, estava uma garota caída no chão. Ninguém parecia notar. As pessoas desviavam, olhavam de relance ou simplesmente fingiam não ver. Javier diminuiu o passo, sentindo o coração acelerar. Ela era jovem, talvez uns 15 anos, pele muito pálida, cabelos castanhos caídos sobre o rosto e uma mochila ao lado. Ficou parado por alguns segundos, hesitando. Quantas vezes ele havia ouvido, não se meta em confusão, ou não é problema seu. Mas havia algo naquela imagem que o impedia de seguir adiante. Não era normal alguém tão jovem estar deitada daquele jeito, sem se mover. Javier se aproximou devagar e se abaixou. A respiração dela era fraca, curta, quase inexistente. O medo fez o estômago dele revirar, mas ele tentou se lembrar do pouco que tinha visto na televisão e nas aulas de primeiros socorros da escola. Com todo cuidado, inclinou levemente a cabeça dela para trás, numa tentativa de facilitar a respiração. Ao redor, alguns comentaram. Mais um caso, disseram. Uma senhora resmungou, que os jovens hoje se perdiam cedo demais. Outro homem apenas balançou a cabeça, indiferente. Javier quis gritar que não sabiam de nada, mas sua voz ficou presa. Foi então que ele viu algo no chão, o celular da garota, tela rachada, mas com a luz acesa. Uma notificação piscava. Ligação perdida. Um nome destacado. Papá. Javier engoliu seco. Será que devia ligar? E se achassem que era ele o responsável? E se não acreditassem? Ele olhou novamente para a garota, tão frágil e silenciosa. Ninguém mais havia parado. Nenhum adulto, nenhum policial, nenhum amigo. Apenas ele. Com as mãos trêmulas, pegou o celular, limpou a tela com a manga do casaco e apertou o nome que brilhava. O telefone chamou. O barulho do toque pareceu longo demais. Quando a voz atendeu, era grave, segura, porém fria e apressada. Javier tentou falar. A voz falhou, mas conseguiu explicar. Senhor, sua filha está caída aqui, perto da Puerta del Sol. Ela não acorda. Do outro lado, silêncio pesado. Depois vieram perguntas rígidas, quase acusatórias. O homem queria detalhes, endereço, garantia de que não era mentira. Javier sentiu vontade de desligar e sumir, mas olhou para a garota, forçou coragem e repetiu. Por favor, venha, ela precisa de ajuda. A voz mudou levemente, como se algo nele reconhecesse a urgência. Pediu o cruzamento exato e Javier descreveu o lugar o melhor que pôde. Em seguida, a ligação foi encerrada sem despedidas. O menino permaneceu ao lado dela, segurando o celular, cuidando da posição da cabeça da garota, enquanto o sol se escondia atrás dos prédios e o frio começava a tomar conta. Algumas pessoas passaram novamente, olharam e seguiram. Outras cochicharam, talvez desconfiadas dele, talvez indiferentes a ambos. Javier abaixou a cabeça, mas permaneceu ali. Ouviu sua mãe dizer em sua memória que bondade não era moeda de troca, era escolha, e que por vezes o certo era também um mais solitário. O tempo parecia lento, o ar ficou mais frio.
Javier esfregou as mãos para se aquecer e olhou para a garota, tentando tranquilizá-la, mesmo que ela não pudesse ouvir. Contou-lhe em voz baixa sobre o pão quentinho que havia levado, sobre o cheiro da canela no pequeno apartamento, sobre a vizinha que sempre agradecia com um sorriso. Talvez falasse mais para si mesmo do que para ela. Mas, de alguma forma, o silêncio parecia menos assustador assim. Foi então que ele ouviu o som de um motor forte se aproximando com velocidade. Pessoas se viraram para ver. O carro preto e brilhante virou a esquina e parou bruscamente perto deles. As portas se abriram com rapidez e homens de terno escuro saltaram, analisando tudo ao redor com olhares atentos. O coração de Javier disparou. Ele respirou fundo, sabendo que, qualquer que fosse o desdobramento, ele tinha feito o que achou que era certo. Do carro preto, desceu um homem de postura firme, impecavelmente vestido, acompanhado de 2 seguranças que observavam cada movimento ao redor. Era Alejandro Ruiz, um dos empresários mais influentes da Espanha, dono de empresas que estampavam jornais e debates econômicos. A expressão dele, ao ver Javier ao lado de sua filha, misturava medo e desconfiança. Ele se aproximou lentamente, como se calculasse cada passo. Javier, sentindo o peso do olhar dele, levantou as mãos num gesto instintivo, tentando tranquilizá-lo. Eu só fiquei com ela, gaguejou. Alejandro se ajoelhou ao lado da filha, tocando suavemente o pulso dela. Lucia. O nome saiu trêmulo, quase um sopro. Pela primeira vez naquela noite, a imagem de um homem poderoso desapareceu, dando lugar apenas a um pai apavorado. Os paramédicos chegaram logo em seguida, abrindo caminho entre curiosos. Examinaram Lucia com rapidez, conectando aparelhos e colocando máscara de oxigênio. Um deles perguntou quem havia mantido a posição da cabeça dela daquele jeito. Alejandro olhou para o menino ainda sem entender completamente. O paramédico respondeu com seriedade. Quem fez isso pode ter salvado a respiração dela. Alejandro recuou um passo, encarando Javier como se visse algo que nunca havia considerado possível. Um menino desconhecido, sem qualquer obrigação, tomando atitudes que muitos adultos ignoraram. Lucia foi colocada na maca e levada para a ambulância. Alejandro hesitou, dividido entre seguir os socorristas e falar com o garoto. Por fim, fez um sinal para um dos seguranças. Ele vem conosco. Javier congelou. Não sabia se era boa ideia, mas subiu. A ambulância disparou pelas ruas iluminadas de Madrid, enquanto Javier olhava pela janela o reflexo das luzes nos prédios históricos. Dentro do veículo que seguia atrás, ele ouvia as sirenes ecoando como um alerta constante. A sensação de medo latente se misturava com a estranha certeza de que não deveria estar em outro lugar. No Hospital Gregório Marañón, o cheiro forte de desinfetante e o movimento de enfermeiros se tornaram um novo cenário. Javier aguardou na sala de espera, sentado numa cadeira fria de plástico, abraçando a mochila, a perna balançando sem parar. Não sabia exatamente o que fazer. Gostaria de avisar sua mãe, mas não tinha telefone e temia sair para procurar um. Enquanto isso, do outro lado da sala, algumas pessoas comentavam baixo. É o ruído dos prédios novos na Castelana. Aquela é a filha dele? E o garoto com ele, quem será? Javier abaixou a cabeça, tímido, sem saber como lidar com os olhares curiosos. Alejandro, por sua vez, caminhava de um lado para o outro, com passos tensos, mãos nos bolsos, postura rígida. Ele estava acostumado a negociar milionários, lidar com concorrência feroz, mas ali tudo escapava de seu alcance. O olhar dele, por momentos, recaía sobre Javier, como se tentasse compreender algo que ultrapassava a lógica e cálculos. Depois de uma longa espera, um médico apareceu. Alejandro foi logo ao encontro. Javier ficou de pé, inquieto, tentando ouvir. O médico informou que Lucia estava estabilizada, mas que o tempo sem respiração adequada poderia ter trazido complicações mais sérias. Ele mencionou a importância de terem mantido sua cabeça posicionada. Se não fosse isso, a situação poderia ter sido crítica. As palavras penetraram fundo. Alejandro, pela primeira vez naquela noite inteira, olhou para Javier sem pressa, sem defesa, sem desconfiança.
apenas com humanidade. Ele caminhou até o menino. Javier engoliu em seco, pronto para qualquer reação. Alejandro parou diante dele, respirou fundo e disse: "Você não a deixou sozinha." O menino apenas deu os ombros, sem saber o que responder. "Não podia ir embora", explicou com simplicidade. Alejandro assentiu e um silêncio respeitoso se instalou entre os dois. Quando parecia que a noite finalmente traria algum alívio, as portas da sala de Lucia se abriram novamente. Um alarme soou baixinho, mas suficiente para provocar alerta. Médicos e enfermeiros correram. Alejandro empaleceu. Javier deu um passo para trás, observando o medo retornar como sombra. Algo havia mudado na frequência da respiração de Lucia. Mais exames, mais comandos, mais mãos trabalhando depressa. O clima na ala se transformou. A incerteza voltou com força. O coração de Alejandro apertou. A possibilidade de perder a filha parecia novamente real, cruel. Ele tentou se aproximar, mas foi impedido por uma enfermeira que pediu para aguardar. Javier ficou parado a poucos metros, sentindo a angústia do homem e a sua própria. Era como se a pequena chama de esperança, reacesa minutos antes, oscilasse em risco prestes a apagar. O corredor ficou silencioso, interrompido apenas pelos sons dos equipamentos. A noite, que antes era apenas fria, agora se tornava mais pesada. Cada segundo parecia longo demais. Javier não sabia rezar, mas fechou os olhos e sussurrou um pedido silencioso, torcendo para que Lucia tivesse forças de resistir. A porta fechada carregava todas as dúvidas, e ambos, menino e pai, esperavam apenas por uma notícia que pudesse devolver o ar que eles precisavam. A madrugada avançava no hospital, deixando o ambiente ainda mais silencioso e tenso. As luzes brancas refletiam no piso brilhante e as sombras compridas dos corredores pareciam acompanhar a apreensão de todos. Alejandro permanecia de pé, imóvel, encarando a porta fechada da sala onde Lucia estava sendo atendida. As mãos dele tremiam, embora tentasse disfarçar. O homem, que sempre demonstrou confiança e controle absoluto, se via diante de algo que dinheiro nenhum poderia resolver. Perto dali, Javier sentou-se novamente, abraçando a mochila como se fosse seu abrigo. A incerteza pesava nos ombros de ambos, cada um à sua maneira. Alejandro se virou e observou discreto o menino. Como poderia alguém tão jovem ter feito o que muitos adultos escolheram ignorar? Ele lembrou-se das conversas em suas reuniões, das metas, dos lucros, das projeções econômicas, e tudo parecia tão pequeno diante de um simples ato de compaixão. Por muitos anos estivera tão distante das ruas comuns de Madrid, vivendo entre jantares de negócios e viagens rápidas, que se esqueceu de olhar as pessoas nos olhos. Agora, diante de Javier, percebia o quanto havia se afastado da essência mais simples da vida. Javier, por sua vez, se sentia fora de lugar. Olhava as máquinas, os médicos passando depressa, os uniformes, e se perguntava se era certo ainda estar ali. Talvez Alejandro preferisse lidar sozinho com aquilo. Talvez sua presença fosse um incômodo. Mas todas as vezes que pensava em ir embora, lembrava-se da imagem de Lucia, caída na praça, tão indefesa, tão sozinha. Ele permanecia por ela, mesmo que ninguém esperasse isso de um garoto que vivia à margem das grandes avenidas. Depois de algum tempo que pareceu interminável, uma enfermeira saiu da sala. Alejandro deu um passo rápido. "Como ela está?" perguntou com a voz carregada de tensão. A mulher explicou que Lucia havia voltado ao ritmo estável, mas que os médicos precisavam monitorá-la por mais algumas horas. Javier soltou um suspiro que nem percebera estar prendendo. Alejandro fechou os olhos, sentindo um peso imenso ser aliviado, ainda que parcialmente. Era como se a vida estivesse costurando pequenos remendos, um ponto por vez. Alejandro aproximou-se de Javier. Sentou-se ao lado do menino em uma das cadeiras da sala de espera, gesto simples, mas que carregava muito. O silêncio que se instalou não era indesconfortável. Era, de certa forma, respeitoso. Depois de alguns instantes, Alejandro perguntou com voz calma: "Quantos anos você tem, Javier?"
O menino respondeu tímido: 10. O homem assentiu, como se processasse a informação. Você fez algo que muitos não teriam coragem de fazer, disse ele. Javier corou um pouco e respondeu: eu só não sabia como ir embora. Alejandro deixou escapar um meio sorriso triste, reconhecendo ali a pureza que o tempo muitas vezes rouba dos adultos. A conversa seguiu devagar. Javier contou sobre a mãe, sobre o trabalho dela no pequeno café de bairro, sobre os dias simples, mas cheios de esforço. Alejandro ouvia atento, como se cada palavra abrisse janelas para um mundo que ele desconhecia. Pela primeira vez em muito tempo, ele escutava sem pensar em respostas prontas, sem cálculos. Apenas escutava. Horas depois, quando a situação parecia enfim controlada, um assessor de Alejandro chegou apressado com o seu telefone, murmurando algo sobre notícias, imprensa e redes sociais. Já estão comentando sobre a jovem encontrada na praça, disse o homem. Alguns testemunharam você chegando, perguntam quem é o menino. Alejandro respirou fundo. Em outra época, teria sido o primeiro a pedir discrição, evitar manchetes, controlar a narrativa. Mas dessa vez algo nele havia mudado. Não esconda nada, respondeu. O assessor ficou surpreso, mas concordou. Pouco depois, uma pequena matéria já circulava nas redes. Menino permanece ao lado de jovem inconsciente até a chegada do pai. Sem detalhes escandalosos, sem exagero, apenas o fato. Comentários começavam a surgir, uns duvidando, outros parabenizando. Javier, sem saber, já carregava um feito que tocava pessoas que jamais veria. Ele não tinha a menor ideia da repercussão, continuava apenas esperando. Então, quando o ambiente começava a ganhar um pouco de tranquilidade, um médico retornou com expressões sérias, pedindo que Alejandro se aproximasse. Javier ficou na cadeira, sentindo o coração acelerar novamente. O médico explicou que Lucia havia reagido positivamente, mas que ainda estava fraca. A recuperação seria lenta, exigiria paciência e acompanhamento. Alejandro agradeceu com sinceridade, como se aquelas palavras fossem um bálsamo. Quando tudo parecia caminhar para a calma, a enfermeira surgiu outra vez, informando que Lucia queria falar com o pai. Alejandro entrou. Javier permaneceu do lado de fora, mãos nos bolsos, sentindo um misto de alívio e cansaço. Após alguns minutos, Alejandro saiu novamente. Desta vez com uma expressão diferente. Havia emoção nos olhos dele, mas também decisão. Ele se aproximou do menino e disse: Lucia quer te ver. Javier sentiu o chão tremer sob os pés. Aproximou-se da porta devagar, como se cada passo fosse um mergulho em algo desconhecido. Ele ainda não sabia, mas aquele encontro mudaria mais do que uma vida naquela madrugada fria. Alegria, surpresa, medo e esperança se misturavam no ar. Enquanto Javier segurava a mancineta, entendia que nada seria igual dali em diante. Javier entrou devagar no quarto, quase na ponta dos pés, como se temesse atrapalhar o silêncio. Lucia estava acordada, apoiada em travesseiros altos, ainda com a pele pálida e os olhos cansados. Mas havia vida ali, vida e curiosidade. Ao vê-lo, ela sorriu de maneira frágil, como quem tenta agradecer antes mesmo das palavras existirem. Javier parou a um passo da cama, sem saber se deveria se aproximar. Lucia foi quem quebrou o silêncio, com voz rouca, mas sincera. Obrigada por não ir embora. Simples assim. Sem discursos, sem perguntas, apenas gratidão. Javier, nervoso, respondeu: Eu só pensei que ninguém devia ficar sozinho. E aquela resposta, tão pequena em som, foi imensa no sentido. Alejandro observava a cena à distância, encostado perto da porta. Algo dentro dele se transformara desde o momento em que viu o filho de outra família segurando a mão da sua. Ele se aproximou e colocou a mão no ombro de Javier, em gesto que era ao mesmo tempo agradecimento e respeito. Você fez mais do que imagina, disse ele. Lucia sentiu, com olhos marejados. Para ela, aquela não era apenas uma história de emergência. Era o toque humano num mundo cada vez mais apressado.
Nas horas seguintes, a manhã começou a nascer pelas janelas grandes, trazendo um tom de luz suave que deixava o quarto mais acolhedor. Javier contou algumas coisas simples sobre sua vida. Sobre o café onde sua mãe trabalhava, sobre as partidas de futebol improvisadas entre as ruas estreitas do bairro, sobre o pão quente que ele tanto gostava quando o forno abria logo cedo. Lucia ouvia, interessada, como se aquelas histórias trouxessem um vento novo para dentro de 4 paredes brancas. Quando Alejandro voltou depois de conversar com os médicos, trouxe notícias melhores. Lucia estava fora de perigo imediato. Precisaria de acompanhamento, sim, mas sua recuperação era questão de tempo e cuidado. Javier abriu um sorriso que carregava alívio e cansaço. Era como se finalmente pudesse respirar por inteiro. Logo a notícia sobre o que acontecera se espalhou. Alguns repórteres aguardavam em frente ao hospital. Alejandro poderia ter evitado, fechado portas, calado vozes, como sempre fez quando sua vida pessoal cruzava com manchetes. Mas dessa vez, ele chamou Javier para descer com ele. O menino ficou tenso, puxando a manga do casaco, pigarreando de nervoso. Alejandro abaixou-se para ficar à altura do menino e disse com firmeza: "Ninguém vai fazer mal. Hoje, eles precisam ouvir a verdade." Ao saírem do hospital, flashes e perguntas surgiram. Alejandro respirou fundo e declarou de forma clara: "Nesta noite, minha filha está viva porque um menino percebeu o que muitos ignoraram." Ele virou-se para Javier, convidando-o a ficar ao seu lado. Ele não pediu nada, apenas se importou. O silêncio respeitoso que se instalou entre os presentes não era comum em coletivas de imprensa. A história tocou as pessoas. Não era sobre dinheiro, negócios ou política. Era sobre empatia. Pouco depois, Alejandro conversou com Javier em particular. Falou sobre apoio à sua família, não como pagamento, não como favor, mas como reconhecimento. Queria garantir que aquela coragem tivesse oportunidades. Javier ficou confuso, grato e também receoso. Sua mãe sempre o ensinara a não esperar nada em troca por fazer o bem. Alejandro entendeu o dilema e disse: "Então deixe-me fazer o bem também." Essas palavras criaram um acordo silencioso entre eles. Antes de se despedirem, Lucia pediu para ver Javier de novo quando estivesse melhor. O menino prometeu voltar. Não havia obrigação ali, apenas um laço inesperado e verdadeiro. A vida, com suas surpresas, havia aproximado 2 mundos distantes. Javier voltou para casa, finalmente, caminhando pelas ruas de Madrid, sentindo o cheiro familiar das padarias abrindo logo cedo, ouvindo o som dos primeiros ônibus e o canto distante de pássaros anunciando o novo dia. Era como se a cidade, tão grande e indiferente horas antes, agora o olhasse de outra forma. Sua mãe estava à porta, aflita. Quando ele contou o que acontecera, ouviu tudo sem interromper, segurando as lágrimas que ela nem sabia que precisava chorar. Abraçou-o com força. Disse que estava orgulhosa, que em um mundo onde muitos se acostumam a desviar o olhar, ele escolheu enxergar. Nos dias seguintes, Lucia se recuperou com visitas frequentes de Javier. Eles conversavam sobre livros, músicas e sonhos simples. Alejandro, por sua vez, cumpriu o que prometeu. Apoiou a família de Javier de forma discreta, mas transformadora. Não para comprar gratidão, mas para retribuir com dignidade. Esse gesto permitiu que a mãe de Javier respirasse um pouco mais aliviada, sem tanto peso nos ombros. A história correu pelas redes e jornais, inspirando debates e reflexões. Muitos diziam que foram tocados, outros lembraram-se de atitudes passadas que poderiam ter mudado destinos. E mesmo que com o tempo o assunto deixasse as manchetes, para aqueles 3, Alejandro, Lucia e Javier, nada seria esquecido. Porque no fim, o que ficou gravado não foi apenas a notícia de um garoto que salvou uma vida. Foi o lembrete de que a humanidade ainda está presente quando escolhemos parar, olhar e estender a mão. Uma escolha simples que atravessa fronteiras, classes e pressa. E se essa história te fez sentir algo, compartilhe sua opinião nos comentários e siga o canal para mais relatos que aquecem o coração e nos lembram da força que existe nos pequenos atos.